Muito bem. Glória a Deus. Vamos usar então essa folhinha, né, que é da estudo, peguei da semana passada, que é o estudo 2, texto base Gálatas 4:19, que diz até Cristo ser formado em vós. Mas vamos começar com uma oração. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos por cada uma que aqui está, Senhor. Te agradecemos porque tu estás conosco. Obrigado por aqueles que estão participando conosco desse estudo. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo esteja nos iluminando, nos capacitando. Pai amado, toca na vida de cada um, Senhor. Naqueles que estão aqui agora, naqueles que vão entrar no decorrer do estudo, ou mesmo aqueles que vão, de repente, assistir aleatoriamente mais tarde esse vídeo. Mas toca, Senhor, que esse estudo seja importante. Nos dê sabedoria, Senhor, para que a gente possa crescer em graça e sabedoria em nome do Senhor Jesus. Amém? Peguem sua folhinha, eu vou estar fazendo a leitura, eu vou fazer a leitura e vou parar. E no momento que eu paro a leitura, coloca as suas dúvidas, as suas contribuições, participe, tá? Essa ideia, o vídeo não é para mim só falar sozinho, é para mim responder também o que vocês colocarem. Até Cristo ser formado em vós. Vimos na lição anterior alguns impedimentos que dificultam o nosso crescimento espiritual. Quais foram os impedimentos? Eu vou lembrar, né? Um dos impedimentos é a ação do diabo, o outro impedimento são os sabotadores dentro de vocês. Tá lembrado, né? Foi isso que nós falamos, né? Entre os sabotadores, a gente vai ver uns especialmente. Primeiro vamos ver mais uma dificuldade. A primeira dificuldade, a parte está com o título 3, diz assim: as paredes emocionais. Os traumas do passado costumam nos impedir de ter uma visão real da vida. É criada uma parede que nos impede de ver a realidade como ela realmente é. Então, assim, sabe, já teve no sol muito tempo e a pele ficou muito queimada, e mesmo quando alguém vem te fazer um carinho, só de encostar já dói, né? É mais ou menos isso que acontece com a nossa alma. Os traumas que a gente vive no passado, momentos de vida que são traumáticos, que são tristes, que são frustrações importantes na nossa vida, deixam marcas que faz com que a gente crie uma barreira para que não, né? A ideia é não se machucar de novo. Então a gente acaba afastando os relacionamentos, afastando as pessoas, tratando muitas vezes mal as pessoas para não por medo de se ferir de novo. É criada uma espécie de amnésia para que não sofremos hoje mais com os traumas que tivemos no passado. Outro ponto importante é que a gente fala, não, mas isso que tu está fazendo é um comportamento de algum trauma. Não, eu nunca tive trauma nenhum. Minha vida sempre foi bênção, minha vida sempre é vitória. Eu não lembro de nada disso, não lembro de nada de ruim. Fica só porque esses traumas, essas dificuldades ficam tão difíceis que o próprio inconsciente trata de esquecer, mas os resultados ficam. A pessoa tem uma resistência contra a aproximação. O caso da pessoa que não consegue enxergar o amor de Deus Pai é porque pode ter tido um pai agressivo, ausente ou que abandonou. Então, assim, é como se a gente deslocasse a nossa frustração que a gente tem muitas vezes com o nosso pai, a gente desloca essa frustração com para Deus, que Deus é Pai. Claro que não foi Deus que criou essa frustração, mas inconscientemente a mesma relação que a gente problemática que a gente teve com o nosso pai, a gente acaba tendo também com Deus. Então, a pessoa que teve dificuldade com o seu pai, que teve um pai agressivo, ou um pai ausente, ou um pai nocivo, acaba também tendo um sentimento de desconfiança para com Deus, não consegue crer muito no amor de Deus, não consegue perceber o amor de Deus, porque pensa que Deus Pai vai repetir a mesma coisa que o seu pai terreno fez. Ao resolver as raízes das lembranças alojadas nas redes de informações neuroquímicas, resolve também as condutas subsequentes, já que são essas lembranças mal processadas
que servem de base para o comportamento inadequado. Então, esse comportamento inadequado de afastamento, de não acreditar, de não conseguir se relacionar com o outro, de não acreditar muito em Deus, de não confiar muito em Deus, acaba gerando esse problema. Então, o que tem que fazer? A gente tem que assumir, tem que lembrar esses fatos e resolver esses fatos. Separar o que é passado e o que é presente. Separar o que é o que é humano e o que é de Deus. Né? Conseguir fazer essa separação para que a gente não desloque para Deus, não projete em Deus uma imagem dos nossos problemas do passado. As paredes precisam ser derrubadas para que Cristo habite plenamente em nosso coração. Assim como quando o povo de Israel foi tomar posse, né, da cidade de Jericó, primeiro tem que derrubar os muros. Não dá para entrar. Primeiro tem que derrubar os muros. Da mesma maneira, para que Deus possa entrar na sua vida, é necessário, primeiro, derrubar as barreiras emocionais que impedem Deus de agir. As barreiras emocionais que impedem o Espírito Santo de tocar a tua vida. Né? É necessário abrir mão dessas barreiras, esse cuidado exagerado. Eu quero, nesse momento, vou fazer uma pequena paradinha e vou dar 1 minuto para te digitar aqui embaixo nos comentários o que tu está achando desse estudo até agora. Tu já sabia disso? Teve em algum outro lugar que foi falado sobre isso que tu lembra? Pode ser também em áudio no grupo Discipulado 1, certo? No grupo Discipulado 1 do WhatsApp pode colocar em áudio ou pode colocar aqui por escrito, né? Já tinha visto isso? Isso é totalmente novidade. Não é bem assim, acho que é diferente. Talvez esse texto do Odilon não esteja tão correto. Dê a tua opinião. 1 minutinho, certo? Eu vou tomar uma água e nesse 1 minutinho tu escreve. Muito bem. E aí, escreveram? Não escreveram nada, né? Então, imagino então que ou que é novidade completa. Vamos continuar então, gente. Qual é o propósito de Deus em nossa vida? Que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio. Ok. Eu só parei para ver as notificações. Que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. O propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente seja filhos de Deus irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, filhos de Deus que sirvam de referência para o mundo. Né? E para ser uma referência, a gente não pode ser uma pessoa cheia de problemas ou uma pessoa com dificuldades de relacionamento. E para isso a gente precisa resolver nossos problemas. Claro, tem momentos que uma reflexão ajuda. Tem momentos, e resolve até, tem momentos que momentos de oração, uma pastoral ajuda. O próprio grupo de discipulado ajuda. Mas também tem momentos que, dependendo
nível de aprofundamento dessas barreiras emocionais, pode ser necessário também pedir ajuda de um profissional, de um psicólogo, de uma psicóloga, tá bom? Jesus disse, sede vós perfeitos. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como o Pai é perfeito. Peraí, mas Jesus disse isso? Disse. Mas o que quer dizer perfeito? A gente, perfeito só Deus. Não, a palavra perfeito quer dizer alcançar a plenitude do teu potencial. Isso é ser perfeito. Não é ser perfeito como Deus é, mas Deus, ele usa todo o potencial dele, entendeu? Deus usa todo o potencial dele. Então vamos supor o potencial dele é infinito, né? Mas o que é perfeição? O máximo do potencial é aqui, né? Na minha mão esquerda, né? E eu tô aqui. Então eu sou imperfeito. Eu tenho que ir crescendo até alcançar o máximo do meu potencial. Isso é perfeição. Perfeição não é nunca errar. Perfeição não é nunca cometer pecado. Perfeição é alcançar o máximo do potencial. E para isso tem que curar as feridas, tem que curar os traumas, os maus momentos, superar as dificuldades do passado, né? Para que a gente possa obedecer o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 48. Ser perfeito como o Pai é perfeito. Deus, ele usa todo o potencial dele. O potencial dele é infinito, né? O nosso potencial não é infinito, é finito. Mas também nós somos chamados a alcançar todo o nosso potencial. Nosso potencial de bons relacionamentos, nosso potencial de um bom ministério, nosso potencial de santidade também, nosso potencial de relacionamento familiar, de relacionamento conjugal, nosso potencial de relacionamento com a comunidade, com a sociedade. Nós somos chamados a alcançar o máximo do potencial, a sermos perfeitos. E podemos sim, um passinho de cada vez, com a ajuda da igreja, o grupo de discipulado ajuda, o Espírito Santo é que está movendo isso. E ele vai te dar essa vitória. Amém? Vamos seguir adiante. Vocês podem a qualquer momento escrever aqui ou escrever no grupo para que eu possa interagir com vocês, tá bom? Não precisa ficar só ouvindo por falar. Aliás, nem é para isso, né? A gente só está fazendo dessa maneira por causa da recomendação de não agrupar pessoas. O bom mesmo é a gente poder sentar junto, conversar abertamente, né? Mas já que a gente não pode agrupar pessoas, então eu quero convidar vocês para estarem escrevendo. Escrevam nos comentários o que vocês estão achando, se isso lembrou alguma vivência de vocês. Participem, tá bom? Você pode e deve chegar a... Nós estamos chegando nessa partezinha aqui, o texto de vocês. Opa! Aqui. A segunda parte, né? Você pode ou deve chegar a, né? Sim, vamos chegar aqui. Estrutura de servo. Isso aqui agora é conversa para crente. Meu amigo, minha amiga, se tu não tiver o Espírito Santo, tu não vai conseguir entender isso nunca. O que eu vou falar agora, porque isso precisa realmente de Deus na tua vida, transformando para escutar, porque isso quebra completamente com o padrão que o mundo nos impõe. A estrutura do servo. O sentimento do mundo é carnal. Pensa nos seus próprios interesses, pensa em levar vantagem. O mundo pensa no poder e para isso faz corrupção. É assim que é o mundo. O mundo é os próprios interesses. Quem pode mais chora menos. Eu puxo o tapete do outro para poder botar o tapete embaixo dos meus pés. E assim vai. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é essa corrupção toda, essa ganância, essa competitividade. O reino de Deus é outra coisa. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu pediu privilégios para eles no reino e grandeza, Jesus lhe ofereceu ser servos. Não, eles vão beber o mesmo cálice que eu bebi. Eu sou servo, eles vão passar pela mesma coisa. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, isso está em Mateus capítulo 20, versículo 21 e 22. Que queres? Ela respondeu, dize que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. A gente pensa que
Participar do reino de Deus é ter privilégios. Isso aqui pode ser em uma empresa, isso pode ser na política corrupta em que nós vivemos, um mundo de privilegiados. O reino de Deus não é de privilegiados, mas é de justiça e paz para todos. E se é para todos, não pode ter um com privilégio e outro não. Então Jesus chamando-os, isso está em Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao 26. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Né? Já naquela época era assim. Os ricos mandavam nos pobres, os poderosos mandavam nos outros. Né? Uns privilegiados tinham controle sobre os desprivilegiados. Já era assim naquela época, não é novidade nenhuma que nós estamos vivendo hoje. Jesus diz o seguinte: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. Aqui já muda. Tu quer ser grande no reino de Deus? Quer ser grande no reino de Deus? Para ser grande no reino dos homens, tem que ter muito dinheiro. Para ser grande no reino dos homens, tem que ter influência política. Para ser grande no reino dos homens, tem que ter, tem que aparecer bastante na mídia. No reino de Deus, tu quer ser grande, seja servo. Seja servo dos outros. Isso é ser grande no reino de Deus. Maior é aquele que serve. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Qualquer um que queira ser seu príncipe no reino dos céus, seja servo do próximo. Auxilie naquele que precisar. Né? Não é aquele que canta ou aquele que prega que é o maior. O maior é aquele que limpa o banheiro. O maior não é aquele que aparece na televisão. O maior é aquele que cuida do necessitado. É assim que é o reino de Deus. A gente tem que escolher qual reino a gente quer. No reino dos homens, maior é aquele que está na frente, maior é aquele que tem mais dinheiro. No reino dos nomes. Ah, chegou agora? Explique um pouco sobre a projeção e nós vamos voltar. Então, para esse tema. Né? Então, projeção e deslocamento. Projeção é tu colocar no outro, ou na situação outra, aquilo que é teu. É inconscientemente teu. Por exemplo, é tu que está triste, daí tu pensa que o outro que está triste. É tu que está brabo, mas daí tu pensa que o outro que está brabo. Por exemplo, e o deslocamento é tu tirar uma situação e colocar noutra situação. Por exemplo, no passado, a tua família agiu mal contigo. Agora tu acaba achando que a igreja é ruim, porque a tua família te tratou mal, então a igreja, que é uma família, também é ruim. Isso se chama deslocamento. E são fenômenos que acontecem. E é isso que faz com que as pessoas muitas vezes se tornam gananciosas, se tornam com outros problemas, porque eles querem simplesmente repetir da mesma maneira que eu falei, né? A pessoa que está queimada, se tu encostar nela, mesmo com carinho, a dor bate, ela tira a mão, né? Da mesma maneira, uma pessoa que está com o coração queimado devido aos traumas do passado, mesmo quando alguém é carinhoso, que tenta se aproximar com boa intenção, a pessoa se esquiva, né? Então, isso é o deslocamento. E a projeção é isso, né? A pessoa que está... É tu que está em pecado, mas daí tu acusa os outros. Esse tipo de coisa, né? É tu jogar para o outro aquilo que tu não consegue assumir que é teu. Né? Jesus continua dizendo, isso está em Mateus 20, 25 a 28. Qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ser cristão, meu irmão, minha irmã, ser cristão é ser imitador de Jesus. Jesus
Ele abriu mão da sua glória, ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Senhor da glória, mas ele abriu mão da sua glória para se tornar servo. E se nós somos imitadores de Jesus, a gente também tem que abrir mão da nossa glória. Qual é a nossa glória? Sei lá, a nossa riqueza, os nossos privilégios. Abrir mão da nossa glória para se tornar servos. Servir a Deus com alegria, servir ao próximo, porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Em João, capítulo 1 João, capítulo 4, diz assim, que tu diz que ama a Deus, mas tu odeia o teu irmão, tu não tem Deus, porque Deus é amor. Então, um sinal de que de fato tu tem Deus na tua vida é que tu consegue ser solidário com a dor do outro. É que tu consegue ajudar o outro na sua necessidade. Continue escrevendo, né? A missionária Keila mandou essa pergunta, mas eu não estou vendo, outras pessoas não estão perguntando, não estão colaborando. O que tu está achando até agora do que estás falando? O que tu tens a dizer sobre isso? Mais um momento, mais um instante. Estou dando ok, obrigado pelo ok. Mas também escreve aqui embaixo nos comentários, que nem a missionária Keila fez, né, que ela fez uma pergunta. Também tu pode fazer a pergunta. Aproveita agora para fazer a pergunta, ok? Nós estamos chegando na última parte do nosso estudo, né? E como eu tinha falado para o irmão Juva, né? Ele falou, é de 45 minutos, se tiver uma grande quantidade de debates, chega a 1 hora, mas é 45 minutos. Nós estamos com cerca de 30 minutos de transmissão e temos mais alguns minutinhos. Então aproveita para fazer o teu comentário agora. Muito bem. Tem um comentário? Enquanto tu pensa no teu comentário, na tua pergunta, eu vou dar um golinho d'água aqui. Vamos para a última parte do nosso texto. Pega o teu texto aí. A última parte, o último item, o último subtítulo que está aqui. Paulo detalha o que acontece com o cristão que está unido em Cristo. Quer saber quem é unido em Cristo? Então tem aqui algumas dicas para saber o que acontece com quem está unido em Cristo. Isso está na tua Bíblia, se quiser depois conferir. Olha, Filipenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito Santo. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogio, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Um verdadeiro cristão, ele tem essa conduta. Ele não se acha melhor do que os outros. Alguém que se acha melhor do que os outros, ele está, de alguma maneira ou outra, desviado da influência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo vai morrer no mesmo, vai ser enterrado e não tem valor, né? Títulos, dinheiro, sei lá, importância, tudo perde valor, né? Então, assim, não faça nada por interesse pessoal. Aquele que tem Cristo no coração, quando ele vai fazer alguma coisa, ele pensa no outro. Ele não faz as coisas só pensando em si mesmo. Ele sempre pensa no outro. E nem pelo desejo tolo de receber elogio. Também fazer alguma coisa só para receber elogio. Daí se não recebe elogio, não teve nem graça ter feito nada, né? Ah, por que eu fiz? Ninguém viu. Claro que a gente às vezes fica chateado quando a gente faz alguma coisa e ninguém vê, não quer dizer isso, que seja, mas assim, não seja só por isso, não seja que a gente possa realmente fazer as coisas pensando no bem da coletividade. Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. Considere o outro superior a você. Coloque o outro. O que quer dizer superior? Superior em prioridade. Se é para ajudar, ajude primeiro o outro e depois a si mesmo, né?
Que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Aqui, a Bíblia não está dizendo que tu não possa ter interesses. Sim, tu não pode ter. Tu pode ter teus interesses particulares, teus sonhos, teus projetos. A Bíblia não te impede. Mas, em primeiro lugar, pensa também no outro. Em primeiro lugar, pensa na coletividade, pensa na igreja, pensa na família, pensa na comunidade que te circunda. Daí sim, primeiro a comunidade. E daí, num segundo momento, pensa em ti. Se todos agissem assim, vocês já pararam para pensar como seria se todos agissem assim? Ou se pelo menos uma boa parcela agisse assim? Como a igreja ia ser gostosa de participar se a gente chegasse num ambiente em que as pessoas pensassem no bem da igreja e nem não no próprio bem? Como a família ia ser agradável de participar se as pessoas participassem pensassem no bem dos outros e não no próprio bem? Como a comunidade em geral, a cidade, o estado, o país seria bom se as pessoas, em vez de pensarem apenas em si mesmas, pensassem primeiro no bem-estar da comunidade. Nós estamos fazendo esse encontro em virtual, online, pensando no bem-estar da comunidade, já que a comunidade está assustada com essas questões de vírus e tal, então a gente quer fazer isso para deixar as pessoas mais tranquilas. Eu, particularmente, eu preferia que o grupo fosse presencial, poder estar com vocês, né? Mas a gente tem que pensar não na gente, a gente tem que pensar no melhor. Paulo completa: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. Jesus é Deus, mas ele não veio e disse, vocês têm que me adorar, vocês têm que me servir porque eu sou Deus. Ele veio e assumiu a forma de servo. Nós não somos deuses, mas nós temos, digamos assim, entre aspas, a nossa glória, né? Nós temos nosso status social, nós temos a nossa classe social, o nosso... Eneida falou, está muito bom o estudo, que bom. E participem, né? Nós temos a nossa glória, e se nós queremos fazer parte do reino de Deus, a gente tem que abrir mão dessa nossa glória. Abra mão do seu status, abra mão dos seus títulos. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim: eu quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar de todos os meus títulos, né? Porque diante de Deus a gente não é nada. E que a gente possa se colocar igual. E pensar que como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu, de abrir mão da sua própria glória, de abrir mão dos seus próprios privilégios, para poder ser bênção na vida do outro. É isso que Deus espera de ti, é isso que Deus espera de mim. Que nós sejamos bênção na vida do outro. Que eu seja bênção na vida de vocês, que vocês sejam bênção na minha vida, que a Igreja Metodista em Constantina seja bênção na comunidade constantinense. É isso que nós somos chamados para fazer. Cristo viverá na sua vida quando você se tornar um servo. Quer saber se a pessoa é de Deus mesmo? Então essa pessoa é serva, essa pessoa é solidária, essa pessoa é humilde. Ela transmite o caráter de Cristo. Ser cristão não é ter carteirinha de membro, de sócio de uma religião ou de outra. Ser cristão não é andar com Bíblia embaixo do braço, simplesmente. Ser cristão não é simplesmente frequentar um grupo religioso. Ser cristão, de fato, é ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é a humildade, a solidariedade, a misericórdia. Ser capaz de perdoar, ser capaz de se compadecer e se solidarizar com o sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro para poder sentir o que o outro sente e poder ser bênção na vida do outro. Isso é um verdadeiro cristão. E nós vamos continuar no próximo estudo falando sobre isso. Nós vamos continuar falando sobre isso, sobre como deixar Cristo ser gerado em nós, nosso caráter ser transformado para que a gente possa, de fato e verdade, participar do reino de Deus. Só aqueles que tiverem essa conduta participarão do reino de Deus, tá bom?
Antes de oração, eu quero deixar assim o tempo aqui. O que você destaca de importante nesse estudo? O que para ti, de tudo que tu está ouvindo até agora, o que te chamou mais atenção? Escreve aqui, em uma frase, o que mais te chamou a atenção. Eu quero ver aí, né? Todas as pessoas que estão assistindo, né? Coloquem aí, em uma frase, de tudo que vocês ouviram agora, o que chamou mais atenção? Nós vimos hoje que uma das coisas que atrapalham o, o agir do Espírito Santo em nós são as nossas paredes emocionais, que são as defesas que a gente desenvolve por causa do sofrimento que a gente teve no passado, e daí a gente cria defesas e acaba prejudicando os relacionamentos. Precisamos tratar essas defesas, tirar essas defesas para que Deus possa agir em nós. E o propósito de Deus na nossa vida é que a gente alcance o nosso potencial, o máximo do nosso potencial. E o máximo do nosso potencial, a imagem e semelhança de Deus, é se tornar servo, porque Jesus, sendo Deus, assumiu a forma de servo, e é isso que ele espera de nós, que sejamos humildes, que sejamos solidários, que sejamos cooperadores uns dos outros, que sejamos bênção na vida uns dos outros. É isso que Deus espera de nós. Assim como Jesus nos abençoou com a sua vida, né? Vamos ver aqui. O tema é muito interessante e produtivo, diz a Thais, é preciso que nossas paredes emocionais sejam removidas. Muitas vezes elas nos fazem viver na escuridão, deixando as coisas do reino de Deus em segundo plano, pelo fato de termos enfrentado problemas que nos machucaram internamente. Mas se nós voltarmos para Deus inteiramente, Ele nos concede força para vencer qualquer batalha, devendo ser humildes e mansos de coração, ajudar o nosso próximo, anunciar a palavra de Deus, para que o nosso vizinho, para o nosso vizinho e amigo. Muito bom. Para o nosso próximo, né? Ser bênção para o nosso próximo. É isso aí, essa é a ideia, né? Derrubar as paredes emocionais que nos impedem de viver a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Mais alguém, gente? Vamos, já estamos fechando 45 minutos, né? Vamos, na verdade, vai até as 19h47. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Amém. Verdade, a Eneida, né, chamou atenção sobre os traumas do passado e termos que ser servos. De fato, os traumas acontecem no passado e trazem efeitos até os dias de hoje. É importante a gente refletir sobre isso e a gente saber que o passado é passado e conseguir superar. E quando a gente não consegue essa resolver sozinho, a gente precisa buscar ajuda, porque às vezes as feridas são tão intensas que sozinhos a gente não está conseguindo resolver. E a gente acaba ficando preso no passado. A vida não avança, como se tivesse um peso grudado no pé que a gente não consegue caminhar para frente, porque aquele peso nos arrasta para trás. Então, para isso, a gente precisa resolver, romper esses pesos, né? A reflexão bíblica, a oração, a participação na vida devocional é importante e muitas vezes resolve. Em alguns momentos é Deus agindo, mas Deus age através da vida de um psicólogo também, ou de uma psicóloga, né? Que para resolver essas questões é bem importante isso. E sermos servos, né? Maior no reino de Deus é aquele que serve. Amém. Muito bem. Estamos encerrando o nosso tempo. Quero orar por vocês agora. Obrigado. O nosso pico de presenças foram 9 pessoas. E quero agradecer para ti que ficou até o final.
né? E orar também por cada um. Meu Senhor e meu Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã que aqui está, Senhor. Peço que Teu Espírito Santo esteja tocando a vida deles, tocando a vida delas, que esse momento de estudo possa ter sido verdadeiramente produtivo para a vida dele e para a vida dela. Abençoa, Senhor, com Teu Espírito Santo que cura, restaura, repreenda, Senhor, toda a depressão, todo o trauma do passado, todo espírito maligno que se aproveita desses traumas para perturbar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Caia por terra toda a fortaleza emocional que impede o agir de Deus na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que eles possam, Senhor, serem curados, restaurados, libertos de todo trauma, restaurados para viver uma vida plena, no auge do seu potencial, porque é isso que te espera, e que eles possam ser, Senhor, servos uns dos outros, que possam ser solidários e humildes, que possam ser bênçãos, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles a tua cura. Eu declaro sobre a vida deles a tua restauração. Eu declaro sobre a vida de cada um, de cada uma, Senhor, a tua libertação e a tua bênção. E nesse momento de incerteza, de temor por causa de coronavírus, por causa de dengue, que a gente não pode nem se reunir direito, Senhor, eu peço que teu Espírito Santo esteja consolando, dando sabedoria também, Senhor, à equipe de saúde, à equipe, aos profissionais, ao poder público, para que restaure essa situação. Obrigado, Senhor, a cada um e a cada uma que estiveram comigo nesses 45 minutos. Obrigado, Senhor, por aqueles que estiveram conosco no decorrer. E obrigado e abençoa também igualmente aqueles que vão assistir esse vídeo não mais ao vivo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O vídeo não vai mais ser ao vivo, vai ficar aqui no grupo. Mas se alguém quiser ainda complementar, pode escrever que a gente responde por escrito também, tá bom? Forte abraço. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por estar conosco. Reveja o vídeo quantas vezes quiser, faça apontamentos, coloque seus comentários, tá bom? Deus abençoe e até a nossa próxima atividade.